Olá, seja muito bem-vindo ao Conversa Diária. Aqui no meu, no seu, no nosso bate-papo leve, descontraído e cheio de boas histórias para contar. Aqui a gente fala de tudo um pouco, como aquela boa conversa entre amigos. E hoje o nosso convidado tem muita história boa para contar. Ele é cantor, jornalista, doutor em comunicação, atuou no Vaticano, com 3 papas, inclusive. Então, tem muita história de fé para trazer aqui para gente. Vamos falar então com o Marcelo Zanluc. Seja muito bem-vindo ao Conversa Diária. Obrigada por aceitar o nosso convite, Marcelo. Muito obrigado, Mara. É um prazer estar aqui no Diário do Brasil TV, no Conversa Diária e, sobretudo, encontrar pessoas tão especiais, e essas pessoas especiais são aquelas que estão nos vendo e estão nos ouvindo. Excelente, vai ser uma alegria poder conhecer um pouco da sua história e também te ouvir cantar. Já adianto aqui para o pessoal e para você também que nós vamos pedir, né, uma palhinha, inclusive. Mas chamou na chincha, a gente canta mesmo, viu, Mara? Excelente. Mas antes, gostaria que você se apresentasse, né? É natural de onde? Contar um pouquinho da sua trajetória, da sua infância, e nós vamos falar sobre a parte profissional. Bom, o meu nome, ele é Marcelo Zanluc Surano Simon, meu nome completo, mas o nome de guerra mesmo, Marcelo Zanluc. Eu sou natural de Avaré, sou filho do Roberto e da Sueli, que ainda moram em Avaré. Nasci em 1981, vivi sempre em Avaré e vim estudar em Bauru, fazer a faculdade de jornalismo e acabei ficando aqui. Então, são 26 anos de Bauru, eu sou mais bauruense do que avareense. Amo a minha cidade, mas amo muito Bauru, gosto muito dessa cidade que me acolheu tão bem. E quando você percebeu que a comunicação faria parte da sua vida, Marcelo? Olha, eu era muito tímido. Eu era, na verdade, um cantor de banheiro. E, de repente, no envolvimento com a música, no envolvimento também com a igreja, eu comecei a perceber que eu gostava muito de público e gostava de me comunicar. É claro que eu tive um empurrão dos meus familiares para que eu me expressasse mais, para que eu pegasse aquele meu dom que até então ficava restrito às paredes do banheiro, todo mundo ouvisse, né? Então, o meu gosto pela comunicação, ele começa aí, sobretudo dentro desse ambiente eclesial da igreja, fazendo leitura, sendo catequista. Então, eu falei, eu acho que eu tenho uma veia para comunicação. Batata. Ali estava a minha vocação, junto com a vocação para ser músico. E você também, dentro da comunicação, começou a fazer pesquisa, tem essa particularidade também. Conta pra gente. Ô Mara, eu sou um pouco carudo, sabe? Então, em 2004, quando eu estava fazendo o meu último ano de jornalismo, eu vi um anúncio que dizia, precisamos de um estagiário brasileiro que tenha conhecimento de italiano, que tenha um conhecimento sobre a igreja. Pois eu fiz minha inscrição. E por fim eu acabei ficando sabendo que esse estágio era na Rádio Vaticano em Roma, isso 2004. E lá fui eu com a cara e com a coragem para Roma. Meus pais me ajudaram, a comunidade de Avaré me ajudou naquela época, a gente não tinha nem como comprar uma passagem aérea, mas eu fui lá, eu fiquei durante 4 meses estagiando na Rádio Vaticano, durante o pontificado do Papa João Paulo II, hoje São João Paulo II, e ali foi uma grande escola na minha vida. Voltando de Roma, quando tinha já prevalecido o meu tempo lá, eu precisava voltar para terminar a faculdade de jornalismo, eu já cheguei praticamente com o emprego já garantido, aqui em Bauru mesmo, né? Eu trabalhei durante quase 15 anos na Universidade do Sagrado Coração. E ali foi a minha primeira escola de comunicação eclesial, que é servir dentro de uma rádio que é enorme, vai para todo mundo. E, sobretudo, eu me emociono porque naquela época a gente não tinha um gato para puxar para o rabo. E um menino de 20 e poucos anos, pegou a mala e foi embora e viveu uma das épocas mais bonitas da sua vida, que foi servir para um papa que era comunicador na excelência. E dali vieram outras e outras oportunidades que eu acabei agarrando, que me fizeram ser o Marcelo que eu sou hoje. A mesma pessoa interiorana, mas uma pessoa interiorana que gosta de ajudar os outros. Ali começou a minha carreira na comunicação. Você, Marcelo, foi um menino, né, na época, um jovem de atitude, de coragem. Uhum. E conta pra gente como foi
atuar no Vaticano, então, nesse período que você trabalhou para 3 papas. Foi muito particular, Mara. Esse primeiro trabalho com o Papa João Paulo II, então, você chega na Rádio Vaticano, eles já, no primeiro dia de trabalho, eles já pediram para eu começar a trabalhar. Então, eu tinha que ajudar a preparar um boletim e um programa de meia hora que vinha para o Brasil e era retransmitido pela Rede Católica de Rádio. E aí depois eu fiz esse trabalho, quando foi 2008, ou 2007, perdão, o Papa Bento XVI veio ao Brasil, eu ajudei na vinda do Papa Bento XVI na parte de comunicação, eu fiquei especificamente morando em Aparecida para poder ajudar. 2008, o Papa Bento XVI me chama para fazer um estudo sobre a identidade e missão das rádios católicas no mundo. Então, eu fiquei em Roma, a pedido da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. E depois eu comecei a trabalhar no Pontificado de Bento XVI também para a vinda dele para a Jornada Mundial da Juventude, que é o maior evento católico jovem do mundo. E ali, naquele momento, quando eu estava no Rio, fiquei morando, indo e vindo para Bauru, Bento XVI renuncia e vem o Papa Francisco. E quando vem o Papa Francisco, aí eu passo de ser assessor de comunicação da Jornada Mundial da Juventude para ser o representante da sala de imprensa da Santa Sé para cuidar da primeira viagem apostólica do Papa Francisco. Papa Francisco veio, eu acompanhei, então quem está na televisão vê o Papa descendo pela escada da frente, eu normalmente estava na escada do fundo recebendo todos os jornalistas que acompanham o Papa numa viagem apostólica de diversas partes do mundo. Ali é uma particularidade imensa. E depois, no ano seguinte, Papa Francisco me chama para ajudar no Media Center que foi montado para a canonização de João Paulo II. Então eu trabalhei com João Paulo II vivo e depois trabalhei num grande evento do qual ele foi reconhecido santo pela Igreja. E aí depois 2016 e 17, eu fui pesquisador no que é conhecido de Dicastério para Comunicação, que é como se fosse um ministério para a comunicação do Vaticano, e ali eu cuidava das redes sociais do Papa Francisco, acompanhava um pouco as redes sociais do Papa Francisco. E ali eu desenvolvi a minha tese, que eu defendi na PUC de São Paulo, que é Papa Francisco, uma encíclica viva de gestos e imagens. E com o Papa Francisco, 2023, encerrei o meu trabalho do pontificado dele, fazendo praticamente o mesmo trabalho que eu fiz no Rio de Janeiro, mas na Jornada Mundial da Juventude em Lisboa, Portugal. Que trajetória, não é à toa que você se emociona, né? Tem motivo para isso. É muita história, Mara. Alguma particularidade que você pode compartilhar conosco de bastidor do Vaticano? Olha, que eu posso contar... Entre tantas, né? Com certeza. Entre tantas, o Vaticano, na verdade, é uma escola, né? A primeira lição que eu tive o Papa é o Papa, você tem que colaborar para que o ministério e as palavras dele sejam difundidas, sejam comunicadas. Mas assim, você tem, por exemplo, numa viagem apostólica, quando o Papa vai a outro país, no caso, como eu cuidei, então os nossos carros, eles têm que pousar no exército, todo dia tem uma varredura, porque afinal de contas, os jornalistas que acompanham o Papa são mais motivo para uma intervenção, por exemplo, uma explosão, alguma coisa, do que o próprio Papa. Se você atinge a comitiva dos jornalistas, você acaba atingindo 70, 80 nações diferentes. Então, assim, é muito puxado trabalhar. Então, você tem que ter tudo cronometrado, você tem que saber como se portar, como se posicionar. E entrar nos bastidores do Vaticano, trabalhar nesses bastidores, é olhar o mundo, no mundo particular que o mundo não conhece. Você está dentro da basílica, ou você está dentro da estrutura que rege, por exemplo, a visita de um Papa, é uma coisa que ninguém conhece e ninguém sabe quais são as particularidades. Uma visita é acordar às 5 horas da manhã, não ter horário para dormir e, sobretudo, lidar com imprevistos. No Rio de Janeiro, entre aquelas montanhas todas, o Papa Francisco, que estava numa comunidade do Rio, falou: quero encontrar os jovens
argentinos, que são grande maioria, na Catedral do Rio daqui um pouco. Então você tem que mobilizar toda uma estrutura, aparato de exército, marinha, força aérea, presidência da República, governo do Rio. Então são tantas outras coisas que a gente vive e que são bastidores que eu conto agora para você aqui nesse momento, que são bastidores bem interessantes. Alegria nossa em ouvir, e entre tantas histórias, inclusive de comunicação, histórias bonitas, você também tem essa particularidade do canto, você é tenor. A gente pode fazer uma pausinha nessa prosa e você cantar pra gente? Opa, claro que sim. Perfeito, o que você traz pra nós, então? Olha, a música foi o meu primeiro dom, viu, Mara? E eu trago aquilo que de mais específico eu tenho de dom e que é uma música que mexe muito comigo, muito comigo. Foi a música que nos colocou num primeiro momento no programa do Raul Gil, onde eu fui calouro durante muito tempo. Então eu faço um trechinho para vocês da música O Sole Mio, do cancioneiro italiano. Che bella cosa, una giornata e sole, un'aria serena, dopo una tempesta, per l'aria fresca, pare già una festa, che bella cosa, una giornata e sole. Mannato sole, che bello in me, o sole mio, stan pronti a te, o sole mio, stan pronti a te, stan pronti a te. Fenomenal, excelente. Eu consigo acompanhar aqui, né, vendo o pessoal da equipe já se aproximando também, bora ouvir, realmente fantástico. Olha que dom, que habilidade que você tem. E que bom que você compartilha com todos, né? Porque assim, você comentou que era um menino tímido. Muito. E de repente seus pais conseguiram identificar e te ajudar nessa trajetória. Me ajudaram, me levaram no Coral Municipal de Avaré. Ali eu conheci o meu companheiro de dupla, que é o Ricardo, que mora em Avaré. E dali nasceu a dupla Tenores do Brasil, que hoje em dia faz shows no Brasil inteiro. Graças à exposição que nós tivemos no programa do Raul Gil, que à época era um programa que batia o Ibope ali lá em cima, do tanto de pessoas que queriam acompanhar aqueles calouros desconhecidos, mas que cada calouro tinha sua particularidade, e a nossa era o canto lírico, ainda mais como dupla. E conta pra gente também os bastidores um pouquinho ali do Raul Gil, da importância que teve na sua vida, né? Porque você começou muito jovem ali e antes, no bastidor aqui, você me contou que cantava outras músicas, mas tinha um destaque, um diferencial. Conta pra gente o que era. Começou aí, Mara. Começou que a gente cantava em churrascaria, cantava em barzinho, o que precisasse chamavam a gente, cantava em carnaval, 5 noites e 2 matinês cantando no carnaval. Só que quando a gente fazia essas músicas, a gente soltava essa voz diferenciada do canto lírico e falava, mas pera lá, 2 meninos com essa idade? E aí o Raul Gil nos descobriu e convidou para que a gente fosse a São Paulo fazer um teste para ver se a gente ingressaria no grupo de calouros do programa. Estivemos lá, Raul Gil nos acompanhou e lá fomos para o programa dele. E as particularidades que eu posso contar, o Raul Gil, ele é aquilo que ele é no vídeo, ele é naturalmente, né? Então, todo final de gravação nos levava na churrascaria Prazeres da Carne, então ali a gente conheceu muita gente famosa. E as particularidades é que o programa do Raul, ele era tão visto que numa época do ano, já era final do ano, o Raul fez uma série de gravações para o período de férias dele. E a gente precisou ficar em São Paulo. E quando a gente ia se alimentar no shopping, o shopping tinha que colocar segurança ao nosso lado de tanto que o programa era assistido. E assim, nos 8 meses que nós ficamos direto na primeira fase, depois nos 7 meses, segundo, a gente viu muita gente famosa que depois nos ajudou. Mas muita gente a gente encontra nos nossos shows que dizem, eu assisti a vocês no programa do Raul Gil. E isso não se paga, Mara. O calor do público, a alegria do público, esse carinho que tem conosco, isso não tem coisa que pague. Então, quando eu tô no palco, quando eu tô cantando, ali eu sinto que é um solo sagrado onde eu consigo compartilhar o meu sentimento com outras pessoas que inclusive precisam.
Tocante, realmente. Sim. Faz a diferença para quem ouve. Demais. E em relação ao canto, para você, na área da comunicação, ajuda de alguma forma? E se sim, como? E a parte da fé, gostaria que você comentasse também. Olha, o canto, ele é uma expressão. E para se comunicar, você precisa ter expressão. O canto, ele te ajuda a saber entonações, volumes, para você mostrar aquilo que você está sentindo naquele momento, para você expressar para aquele público. A comunicação não é diferente disso. Dependendo da notícia que você vai dar, do comunicado que você vai fazer, você está expressando com o seu corpo, você está expressando com a sua voz. Então, o canto, ele ajuda nesse sentido, ajuda você a atingir o público naquilo que você precisa. Uma música, ela tem um diferencial, ela tem um porquê de existir, ela tem uma mensagem. A mesma coisa a comunicação. Nós temos mensagens que precisam ser passadas e essas mensagens que precisam ser passadas, elas exigem que ela seja carregada de sentido. E você que atuou no Vaticano, com o Papa, inclusive, fazendo esse trabalho de muita responsabilidade, Demais. né? A comunicação, ela mudou diante das redes sociais hoje no seu olhar? Como que você vê essa transição? Olha... a comunicação em especial, a religiosa. Olha, eu posso dizer para você o seguinte, lá no começo, quando a igreja tratava sobre comunicação, ela duvidava um pouco do poder da comunicação. Depois ela começou a compreender a comunicação. E essa compreensão sobre comunicação faz com que a igreja, hoje em dia, pense naquilo que está na atualidade, no caso as redes sociais. Então a igreja comunica pelas redes sociais. E o comunicar da igreja católica pelas redes sociais, eu vi muito isso no meu doutorado, quer dizer o seguinte, por exemplo, se eu falo da comunicação do Vaticano, ela tem que mostrar o Papa, mas ela não mostra apenas o Papa, ela mostra a mão do Papa em quem sofre, por exemplo, no hospital, acariciando alguma pessoa. Ontem mesmo tinha uma imagem belíssima do Papa Leão, que ele se ajoelhou para poder ficar na mesma altura de uma criança que tinha um problema físico. Ontem, de novo, uma imagem belíssima. Ele pega a mão de uma adolescente cega e põe no rosto dele para que ela possa reconhecê-lo pelo tato. Comunicar isso é mostrar que o Papa está presente mais do que um chefe de Estado, mas é um líder religioso e é um líder pastor. Então, a comunicação religiosa, ela é convidada a mostrar a presença de seus representantes junto a quem sofre, junto a quem está feliz, mas, sobretudo, pelos gestos. Não esquecendo que a primeira comunicação que nós temos é aquilo que a gente chama de mídia primária, a comunicação do corpo, o toque, o olhar, o abraço, a escuta ativa. Muitas pessoas tendem a colocar a comunicação nas redes sociais distante, mas ela não pode ser distante, ela precisa necessariamente depois ir para um contato. Sem isso, a comunicação talvez não se torne eficaz. Excelente. E você também tem a trajetória da parte da sustentabilidade, Marcelo. ESG, conta pra gente quando que entra, né, essa atuação também efetiva na sua história. Claro, essa vertente da sustentabilidade, ela chega a 8 anos, quando eu passo a fazer parte do Sicredi, que é a primeira instituição financeira cooperativa da América Latina e do Brasil, uma instituição brasileira com quase 10 milhões de associados no Brasil, e uma empresa que fala de sustentabilidade não só no discurso, mas também na prática. Ali eu tive um amor pela sustentabilidade porque por detrás da sustentabilidade está o cooperativismo. E o cooperativismo enquanto movimento que une as pessoas para transformar comunidades. E a sustentabilidade passa por isso. São as pessoas que ajudam a olhar a comunidade, a refletir sobre o local em que eles vivem e, sobretudo, fazer um processo de transformação pela educação, pelo meio ambiente, pelo lado social, por todos os lados para que a gente tenha futuro, Mara. Para que a gente pense, sobretudo, que nós estamos no mesmo lugar e o poder da cooperação ele é capaz de transformar.
E comunicação, transformar a atualidade em inteligência artificial. Não podemos deixar de falar dela também. Não podemos deixar de participar e de falar disso. Exatamente. E tem juntamente, gostaria que você falasse sobre o Papa Leão XIV, que também tem essa correlação. Claro. Traz pra gente. Eu tive o privilégio de participar de algumas transmissões durante o período do conclave, principalmente quando saiu a fumaça branca. E eu apostei, acho que 5 minutos antes de ser anunciado, eu acho que o cardeal Prevost pode ser o novo Papa. Bingo! Era aquilo que a gente precisava. E quando ele assume o próprio nome Leão, durante a transmissão eu falei, ele está fazendo referência ao nome com Leão XIII, que é o Papa da Rerum Novarum, das coisas novas. E de fato, quando ele assumiu, ele falou, tem coisas novas que eu quero falar muito e a inteligência artificial é uma delas. Recentemente teve um congresso em Roma sobre inteligência artificial e eu fui convidado para participar e depois me encontrei em audiência privada com o Papa Leão, agora no mês de novembro. E justamente pude trocar algumas palavras para ele sobre a inteligência artificial é importante? Sim, muito importante. Mas a inteligência artificial não substitui a inteligência humana. Não substitui aquilo que eu falava há pouco tempo. O encontro das pessoas é muito importante. Então, sim, a inteligência a inteligência artificial como ferramenta, e nesse congresso que eu participei, o uso da inteligência artificial, por exemplo, na medicina, ele ajuda muito, por exemplo, nos diagnósticos. Mas também não vai substituir aquela presença do profissional que está acompanhando um paciente. Então é isso que o Papa Leão diz, Papa Leão XIV. Ele fala, sim, devemos pensar a inteligência artificial, mas sobretudo nós devemos pensar a inteligência artificial não como um ponto final nas relações humanas. Ao contrário, que favoreça as relações humanas. E o ponto que eu gosto muito que ele trabalha, que é o mesmo ponto que o Papa Francisco trabalhou no final do pontificado dele. Precisamos pensar aquilo que eles chamam de algorética, a ética aplicada aos algoritmos, né? E, sobretudo, uma ética aplicada à inteligência artificial também. E, sobretudo, ter discernimento. Nem tudo aquilo que a inteligência artificial nos aponta é verdadeiro. Importante ter esse discernimento, e né? Sabe como esse contato. Sabe como a gente tem esse discernimento? Se eu tenho conhecimento, se eu estudo, se eu converso com outras pessoas, se naquilo que estava acontecendo antes aqui das câmeras, eu conhecendo mais você, eu sabendo quem é você, eu tenho conhecimento, sabendo a história, aquilo que vocês querem que as pessoas conheçam mais, as personagens de Bauru, conheçam mais a história de Bauru, do interior. A inteligência artificial pode levar a um erro. Se eu não tiver um conhecimento de... Por exemplo, outro dia eu estava vendo que fizeram a pergunta, algum brasileiro já ganhou, antes de ter sido o filme o ano passado, ou ganhar o Oscar, algum brasileiro já ganhou o Oscar? E ele apontou, só que ninguém tinha ganho até então. Né? Então a gente precisa ter conhecimento e precisa ter crítica. Importantíssimo. Internet precisa de crítica. Inteligência artificial, a mesma coisa. Marcelo, nós vamos precisar ir para um rápido intervalo. Mas antes você canta mais um trechinho para nós, enquanto eu chamo o intervalo, pode ser? Vou chamar o intervalo e você canta para gente. Claro. Então nós vamos para esse rápido intervalo, mas nós voltamos já. Vamos ouvir Marcelo, então, cantando para nós um trechinho. Vamos lá, essa é conhecida. Volare, oh, cantare, oh, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù. Voltamos com Conversa Diária. O bate-papo de hoje é com o jornalista e cantor Marcelo Zanluque.
E antes do intervalo, você soltou a voz para nós, que coisa linda. Obrigado. E Marcelo não é só comunicação, não é só canto, Marcelo também é família. Tem a filha Maria Cecília. Maria Cecília está com 6 anos. E a esposa Luciana. A esposa Luciana. Conta pra gente o significado de família e como que você concilia com a comunicação, o canto, juntamente com família. Família é muito importante. Família é um conhecimento, saber até as limitações, os anseios, caminhar junto. Família é isso. Maria Cecília, ela foi muito desejada. Luciana também é comunicadora, jornalista. Eu conheci aqui durante o período da faculdade. E já são mais de 20 anos que nós estamos juntos, sendo 16 de casado. Conciliar a comunicação com a família é, na verdade, viver nesse mundo que precisa se comunicar. E comunicação, sobretudo, é diálogo. Se a família não tiver diálogo, você já está perdendo muita coisa. E Maria Cecília é faladeira por excelência, então o diálogo em casa acontece mesmo que você não queira, né? Então, a vida em família do cantor e do jornalista, mas do marido e do pai, é aquilo que talvez de mais precioso a gente tenha. O cultivo da família, a família ao lado que apoia, que entende, que está junto, que às vezes sente a saudade, mas entende a saudade é porque o pai e o marido estão fazendo outras pessoas felizes pela música, ou sente que o pai está longe nas estradas porque está trabalhando na sustentabilidade, ou que está longe porque está fazendo outras coisas que são grandes, como está no Vaticano, trabalhando para um papa, alguma coisa nesse sentido, ou dando palestra, fazendo conferência. Se a família não entende isso, talvez não seja família, mas família é entendimento, é um doar-se. Cada um doa aquilo que tem para o bem daquilo que se chama instituição família. Muito bom, muito bom. Gostaria que você também compartilhasse com a nossa audiência, né, com o nosso público tão querido, o que você me falou no bastidor, da sua experiência no Haiti e também quando você passou pelo processo, teve o Covid. O Haiti foi uma grande experiência na minha vida. Eu me propus, com o apoio do Sicredi, de levar um programa educacional para o Haiti. E lá eu fui, no ano de 2019. Eu fiquei um tempo lá no Haiti, junto com outros voluntários, o Sicredi por detrás, uma realidade nua e crua. Se você acha que você é infeliz, você precisa ver como os haitianos são felizes no pouco, muito pouco, mas muito pouco que tem. Não tem comida, Mara, não tem comida. A educação, em grande parte, o professor ele anda com uma cinta no pescoço. E a gente levou uma outra proposta educacional para lá, do encontro, do contato. E, sobretudo, a gente vê uma realidade que não está reconstruída. Então, viver isso, a gente fala, puxa vida, como as pessoas reclamam demais sem ver outras realidades. Lá, a fome é combatida com bolacha feita com argila. Lá, o haitiano, ele não tem dinheiro para comprar, por exemplo, um saquinho de sal. Ele vai no mercadinho, ele compra uma colher, um tomate. A criança, se ela não se alimenta na escola, ela não se alimenta. E eu vivi tudo isso. Vivi a realidade de uma mãe que tinha perdido um filho e já tinha 20 dias ela não tinha dinheiro para enterrar aquele filho. E depois que ela pegasse dinheiro para enterrar, ela ainda ia ficar devendo o tanto que o corpo do filho ficou no IML de Porto Príncipe. É uma realidade nua e crua. E voltando de lá, 3 meses depois, mas não por causa do Haiti, eu comecei a sentir algumas coisas que eu nunca tinha sentido antes. Falta de ar, cansaço. E aí o Marcelo foi parar 20 dias na UTI, aqui em Bauru. Final de 2019, não se falava de Covid, mas os sintomas que eu conto é como se fosse o Covid. E eu quase morri. Eu fiquei a 24 horas, a 36 horas da morte. E só não morri porque Deus não quis que eu morresse. Mas eu me recordo, talvez o dia mais difícil que foi falar para minha esposa. Ela na UTI,
no horário da visita e dizer, olha, me deram 24, 36 horas e eu só te peço uma coisa. Na verdade, duas coisas. Educa a nossa filha naquilo que nós acreditamos. Minha filha, na época, tinha 8 meses. E não desampare meus pais na velhice, porque eu sou filho único. Eu lembro de ter escorrido uma lagrimona grossa aqui dela. E naquela noite, eu falei assim na minha oração e no meu contato com Deus. Meu Senhor, louvado seja pela irmã morte e pela irmã vida. Aquilo que o Senhor quiser, eu estou pronto. E ele me quis com vida. Se aquele fosse o ponto final da minha vida, seria um ponto final muito feliz, porque eu tinha tido uma família, uma profissão, um dom que era a música, tinha feito um grande trabalho humanitário no Haiti, e até imaginei, Mara, que fosse o meu final, porque era aquilo que eu sempre esperava da minha vida, né? Mas Deus me quis vivo e 5 anos depois eu tô aqui. Foi uma experiência sofrida para quem estava ao meu lado, para mim também, porque o ambiente da UTI não é um ambiente fácil. Receber notícias difíceis também não é fácil, mas foi uma escola a UTI. A escola de como a gente pode valorizar a vida e vivê-la de uma maneira mais intensa, mas não só vivê-la para você, mas é um viver doação para os demais. Muito bom, Marcelo. Já te ouvindo, né? A gente vê e sente os valores de família que você tem. Gostaria de saber como que você equilibra a parte profissional com a fé, porque para seguir dessa forma também como traz e como se comunica aqui com a gente, tem fé também, e de que forma é essa fé? A fé é como se aqui fosse um copinho de café. Então você está enxergando aqui um copo de café pretinho. A fé é como se fosse o açúcar, que adicionado a esse café e mexido, a gente não consegue mais separar açúcar de café. A fé ela tem que fazer parte da nossa vida do momento que nós acordamos ao momento que nós vamos dormir. Eu não posso viver uma coisa na fé e praticar outra. Eu não posso viver uma coisa na fé e chegar aqui, maltratar você, maltratar o pequeno que está do meu lado. A fé é isso. A fé é aquilo que me faz acreditar que nós temos esperança de construir um mundo melhor aqui. O reino de Deus que tanto se fala, ele é construído aqui e agora. Ele não é futuro. Então a fé me ajuda a enxergar o canto de uma outra maneira. Então quando eu estou no palco, eu estou me dedicando para pessoas que às vezes eu não conheço, mas podem estar sofrendo. E a música vai transformá-las. Então é uma doação. Quando eu estou na comunicação, comunicando boas notícias que as pessoas precisam. Quando eu estou na sustentabilidade, preparando o mundo, que é aquilo que o Papa Francisco falava de casa comum, para que as pessoas possam morar bem, para que a gente tenha futuro geracional. Então a fé faz parte, não consegue separar. Como ímã. Ou ela faz parte, ou é uma fé morta, ou ela é uma fé mentirosa. Eu prefiro ser, assim como sou, pecador, mas minimamente buscar sempre o apoio de Deus na oração, na vivência cotidiana, do que me afastar completamente de tudo. A minha essência é essa essência que eu aprendi dos meus pais, sobretudo aprendi muito, muito, muito na escola da minha avó e da igreja, que faz muito parte da minha vida. Olha, realmente, palavras importantes e sábias, né, de fé. Estamos caminhando para o final do bate-papo do Conversa Diária. Gostaria que você deixasse um recado especialmente para todos que estão nos acompanhando, aquilo que estiver no seu coração. E, claro, depois já vou pedir para que você cante para nós, para encerrarmos o Conversa Diária. Primeiramente, é o meu muito obrigado, Mara, pela gentileza do convite, de eu estar aqui, nessa emissora, nesse programa, acompanhe o programa. Um agradecimento a você que nos acompanhou até agora e, sobretudo, você que está me vendo agora. Não deixe a esperança morrer na sua vida. Talvez você tenha muitos problemas. Talvez você esteja num momento agora passando por águas profundas.
mas sempre o sol nasce. Sempre a tempestade para. E às vezes a gente não vê onde está Deus naquele momento. Mas eu digo uma coisa para você. Certamente, Deus é aquele que te carrega no colo e que aquela pegada que você vê na areia não é a sua, mas é dele. Não perca a esperança, porque se você está aqui, você tem uma missão. Mesmo que você não acredite em nada. Mas no entardecer das nossas vidas, nós seremos contados única e exclusivamente pelo amor, como diz um grande poeta e santo, que é São João da Cruz. Meu recado para você é esse: aproveite cada momento sendo feliz e fazendo as pessoas felizes. O resto, consequência. Marcelo, então, muito obrigada pela sua participação. Vou agradecer também o nosso público, a nossa audiência, você que nos acompanhou até o final dessa prosa com Marcelo Zanlucchi. Para mim foi uma alegria, uma satisfação. E, claro, a minha imensa gratidão para você que nos acompanhou até o final dessa prosa. Então, vamos encerrar ouvindo Marcelo, mais um do seu canto maravilhoso. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Vamos ficar com o Marcelo agora. Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato insoneiro, vou cantar-te nos meus versos. O Brasil samba que dá bamboleio, que faz gingar. O Brasil do meu amor, terra de nosso Senhor. Brasil, pra mim, Brasil.